Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar agora o nosso segundo episódio, nosso podcast Rotina Contábil. E hoje, Rotina Contábil do MEI. Vamos falar sobre os mitos, verdades e o caminho do sucesso. Eu sou Rafael Lucena, empresário contábil e também secretário municipal de Fazenda de Imperatriz. Olá, seu Rodrigo, meu irmão. E aí, bonitão? Bonitão, né? Eu tenho certeza que todo mundo acha ele bonito. Ah, obrigado. Eu sou um pouco suspeito para falar, mas ele é realmente muito bonito, né? Pessoal, eu sou o Rodrigo Lucena, analista do Sebrae e também empreendedor, né, no segmento de contabilidade. Estamos aqui hoje para a gente ter mais uma conversa. Hoje aqui falar desse universo de microempreendedor individual, que até antecipo dizendo, né? O que é um microempreendedor individual? Nada mais é do que uma pessoa, tá, utilizando o seu nome próprio, seu CPF, convertida em um CNPJ para exercer uma atividade específica, né, da sua área ali que você já vinha trabalhando. Você é pintor, é pedreiro, é mecânico e assim sucessivamente. Alguma atividade específica de baixa complexidade você consegue ali estar desenvolvendo essas atividades. Pois me tire uma dúvida, inclusive. A maior parte das pessoas acha que o MEI é um tipo de empresa, né? E geralmente estigmatizado como o menor possível. É um tipo de empresa, é o menor possível, não deixa de ser, né? Na verdade, não deixa de ser. Olha só, tem até uma, meio que uma confusão que é feita, que todo mundo fala, vem cá, mas qual é o porte da sua empresa? Ah, eu sou MEI. Não, calma, peraí. O porte da sua empresa é microempresa. Se você pegar o cartão de CNPJ, você vai ver lá, ME, microempresa. Então, todo mundo que fatura até 360 mil reais por ano, ela é uma microempresa. Esse é o porte, definido mediante faturamento, né? Com base na Receita Federal. O MEI, na verdade, ele é uma condição especial do Simples Nacional. Então, é um regime específico de tributação. Então, esse é que seria, digamos assim, a classificação correta para MEI. Ela é uma microempresa que está o quê? Que está dentro do Simples Nacional com um regime especial de tributação. É o especial do especial, porque o Simples já é um regime especial, né? Ah, entendi. E em relação ao MEI em si, você acha que ele hoje é relativamente estigmatizado para receber assessorias? Eu digo até pelos próprios contadores, pelos empresários. Por exemplo, você imagina aí, principalmente você tem muita experiência dentro do Sebrae, você pega um microempreendedor individual, você acha que ele fica até constrangido em chegar na porta de um escritório de contabilidade, bater, pedir para entrar? É, eu não diria bem constrangido, porque assim, na verdade, todo mundo, quando está começando algum empreendimento, quando vai começar algum negócio, então vamos lá. Ah, eu quero trabalhar no segmento de alimentação. Quero vender bolo, né? Eu quero fazer algum local, um estabelecimento que forneça lanche. Ou eu quero abrir um mini mercado, ou eu quero vender bebidas, ou eu quero trabalhar com pneus, né? Em resumo, você quer iniciar alguma atividade, e isso vale também para as profissões técnicas, né? Digamos assim, ó, contador, médico, advogado, todo mundo quando quer começar, quer se formalizar, ele quer pagar o menor tributo possível. Ele quer que não tenha burocracia. E o MEI propicia isso. Mas, justamente por propiciar isso, ele não permite que uma série de atividades possa se enquadrar nele. O que eu estou querendo dizer com isso? Atividade chamada de rico, né? Então, tipo assim, não, esse aqui é o primo rico, você vai para a empresa normal. Na verdade, são as profissões regulamentadas, né? Então, assim, existe uma lista de atividades que são permitidas e anualmente elas são atualizadas, né? Então, diversas atividades podiam ser microempreendedor individual e no ano seguinte já não poderia ser mais. Você já teria que ser uma empresa enquadrada como nas demais. Mas o que eu quero dizer na questão né, digamos assim, da pessoa ficar um pouco mais tímida de acessar e buscar alguma coisa, de pensarmos que é somente as pessoas mais humildes que são MEIs, não é. Por quê? Porque todo mundo quer começar da maneira mais simples possível. Mais simples que eu digo mais barata, né? Com menos burocracia. Agora, o que faz com que nós tenhamos mais pessoas humildes como MEI é justamente essa limitação da atividade. Mas toda pessoa que quer começar com um mini box, começa como MEI.
Mas tem um problema do faturamento também, né? Mas quando você começa, você não tem nenhum tipo de problema com faturamento, porque você ainda não tem esse faturamento. Você tem o quê? Você tem uma expectativa. Então, se o seu investimento, digamos, é menor, você começa como MEI e, naturalmente, você vai o quê? Você vai migrar para as demais modalidades de tributação barra empresas. Então, começa-se como MEI porque é desburocratizado. É muito simples. Você não precisa de praticamente nada para você começar uma empresa como MEI. Inclusive, no seu âmbito municipal, tá lá. Se você chegar na sua secretaria lá que você está à frente, você não paga a taxa de alvará, você é isento da taxa da vigilância sanitária, mas é isento da taxa, né? Tu falo da parte monetária. Você é obrigado a cumprir com os requisitos, né? Sim. Você tem uma declaração e até uma de responsabilização, né? Porque isso vale para tudo, inclusive. Quando você é dispensado, às vezes, da fiscalização ou mesmo de uma parte maior e mais complexa da documentação, não significa que você está isento de cumprir a legislação, seja ela qual for, civil, seja ela sanitária, você assume ali a responsabilidade. Então, considerando a atividade, aí por vezes a administração vai lá e lhe dá digamos assim, um voto de confiança. Você pode trabalhar, mas você não está livre de cumprir as obrigações, só está atribuída a você a responsabilidade de executar. Acaba confundindo que o fato de você não estar obrigado a pagar monetariamente pela licença, né, ou seja, pelo alvará, você acaba achando que também não estaria obrigado a cumprir com os requisitos para a emissão do alvará. Por exemplo, vigilância sanitária, você tem que ter as condições de salubridade, né, sanitárias adequadas para você fornecer alimentação ou produtos e tudo mais. E aí, se você trouxer um número, por exemplo, no Brasil, em dezembro agora de 2024, nós tínhamos mais de 16 milhões de microempreendedores individuais no país. Então, é lógico que em um universo tão extenso, nós temos pessoas com um nível de escolaridade mais elevado e também aquelas com um nível de escolaridade mais modesto. Então, por isso que eu digo, é um universo tão amplo que você tem profissionais, você tem empresários de todas as modalidades, de todas as classes possíveis que a gente pode imaginar, você vai ter dentro desse universo. É um universo muito misto, tá? Desde aquele que tem o maior nível de instrução até aquele que não teve lá muita formação acadêmica. Mas infinitamente, né, incomparavelmente com qualquer outro tipo de modalidade empresarial, ela está à frente na quantidade, né, de CNPJs que são abertos praticamente que diariamente, né? Aí quando eu vejo um número desses, 16 milhões de CNPJ, são 16 milhões de empreendedores, de empreendimentos que podem crescer, e eu sempre fico me perguntando, como pode muitas empresas contábeis simplesmente não quererem atender? É como se houvesse ali, de fato, na verdade, há uma espécie de mito de que o microempreendedor, ele não gera dinheiro. Então, né, ali na minha estrutura de negócio, não vale a pena atender isso aí não, porque o que esse cara faz? No máximo ele vai me dar um funcionário e dor de cabeça, ficando tirando dúvidas. Fora que a legislação, né, quando o escritório de contabilidade opta pelo Simples Nacional, ele tem ali um viés de que precisa atender gratuitamente o microempreendedor individual. Então, considerando que há um universo de 16 milhões hoje no país, seria surreal um escritório, então, não ter ali uma oferta específica para microempreendedor individual? Eu enxergo como uma oportunidade muito subaproveitada atualmente. Inclusive, pelo fato da legislação desobrigar o microempreendedor individual a ter um contador, você tem terceiros ocupando, digamos, esse vácuo deixado pelos contadores. Então, vamos lá. Você tem uma legislação que diz, olha, o MEI não é obrigado a ter um contador. Aí do outro lado, a mesma legislação diz, olha, contador, você é obrigado a fazer gratuitamente a declaração anual do Simples Nacional. Então, peraí, o empresário já se sente desobrigado a ter o cargo, a lei não me obriga. Por outro lado, a legislação diz que o contador tem que me fornecer um serviço gratuito. O que é que você criou com esse somatório da legislação? Você criou uma antipatia. Peraí, tem
um universo, tem um país de tantos microempreendedores individuais, você poderia ter um país, é uma população aí superior ao do Uruguai, né? De tanto microempreendedor individual que você tem. E eu tenho que atender esses caras tudo gratuitamente. Então você cria, a legislação, ela meio que criou esse sentimento, né? Digamos assim, de desconforto do profissional contábil de buscar. Aí gera essa atender. segunda sensação, então, que você entende que o MEI é obrigado a fazer tudo só. Exato. O contador, não, eu não vou atender gratuitamente, vou fazer só a declaração ali do beabá, mas, obviamente, um empresário precisa muito mais do que uma simples declaração. Então, como é que ele cresce? É porque você pensa no seguinte, peraí, eu tenho que fazer o serviço gratuitamente. Então, se esse cara vier aqui, eu não vou poder cobrar ele. E qual é o serviço que ele mais demanda? O serviço que é mais demandado, rotineiramente, é a emissão do boleto, é a declaração do Simples Nacional. Então, você tem que romper essa barreira. Sim. Para que você possa enxergar lá uma oportunidade. Porque para e pensa, vamos imaginar, hoje salário mínimo, R$ 1.518. Então, se você vai cobrar aí de uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, um salário mínimo para você atender ela vai lhe dar lá seus 15 funcionários, né? Várias notas fiscais, vários documentos e declarações que você tem que fazer mensalmente para você ter esse salário mínimo. Então essa empresa, uma única empresa, ela vai te demandar ali muito mais serviço do que se você pegasse simplesmente 10 microempreendedores individuais e cobrasse R$ 158 deles aí por mês. Entende? Então, é muito mais tranquilo para um contador atender 10 microempreendedores individuais do que atender uma só empresa de pequeno porte ou microempresa. E considerando um universo relativamente mais fácil achar o cliente. Então, peraí, meu amigo, olha só a janela de oportunidade que você tem aí. Você tem uma população, né, um universo imenso de CNPJs, né, vagando por aí, sem ninguém dando essa assistência. Você pode cobrar um preço super acessível, porque você ganha na quantidade e não no valor, né, no ticket. E por outro lado, você é muito pouco demandado. Por quê? Porque a empresa por si só ela é muito desburocratizada. Você não tem tantas exigências, não tem tantas obrigações assim para serem realizadas. Então, na verdade, eu enxergo como uma oportunidade muito subaproveitada pelo profissional contábil. Ele tem que o quê? Tem que conseguir sair dessa posição de eu não tenho nada para fazer lá para eles, eu não posso cobrar. Não, calma, você pode cobrar. Eu sou um escritório habilitante do Simples Nacional, eu não posso cobrar para emitir boleto, eu não posso cobrar para fazer a declaração anual, que é uma vez ao ano. Ok, isso você não pode cobrar. E todo o restante? Por que você não dá uma consultoria para ele de precificação? Por que você não dá uma consultoria para ele de como emitir a nota fiscal? Você não é obrigado a emitir a nota fiscal gratuitamente. Mas você teria que chegar para o cara e ensinar ele. Olha, vamos fazer aqui, para você emitir a nota fiscal, né, de venda dos seus produtos, ou te dar um suporte financeiro do controle do teu estoque, ou mesmo registrar o teu funcionário, porque basicamente você vê um microempreendedor individual buscando um profissional contábil, por quê? Porque ele tem um funcionário. Quando não tem esse funcionário, raramente você vê ele buscando esse tipo de auxílio. Mas falta muito do contador buscar esse universo que é muito carente, inclusive, de informação. Eu não vou chamar assim de soberbo, alguma coisa do tipo, mas não é porque eu considero que o serviço é tão relativamente simples, que seria relativamente ali uma perca de tempo para o contador. Porque assim, vamos lá, a gente pode pensar em ter 10 clientes microempreendedores individuais, certo? Se eles forem adimplentes e quiserem trabalhar, ele vai valer mais a pena do que um único cliente num segmento normal. Mas também o microempreendedor individual exige pouco, o contador vai estar ali não estruturado, mas ele fica fragilizado. Fica fragilizado porque se ele pegar esse nicho, nós temos 16 milhões. Provavelmente tem uma alta taxa de mortalidade, porque os empreendedores são ali muitos aventureiros, devem largar o seu empreendimento pelo meio do caminho. Tanto é que a inadimplência do microempreendedor individual é muito alta. Então, não tem essa questão, não. Ela é tão simples que o contador meio que abandona e deixa o Sebrae cuidar mesmo. Tanto é que o microempreendedor individual, acho que o principal porta em que ele bate é a do Sebrae. E às vezes
de uma sala de empreendedor, quando algum município possui, mas ficam sempre nessas duas alas. Não é um serviço simples demais, não, então? É uma observação importante. Eu vou dividir em 2 momentos. Quando tu fala aqui do número, olha só, no dia 31 de dezembro, nós éramos mais de 16 milhões. 16 milhões, 346.397 CNPJs ativos como MEI, para ser mais exato. No dia 1º de janeiro, ou seja, virou o ano, estou falando de um dia para o outro, esse número caiu para 15.278.430 CNPJs. O que foi isso? Quando você vira o ano, você tem o desenquadramento automático da condição, né, do Simples Nacional, na verdade, por inadimplência, por pendências. Entende? Então, quando tu fala que a inadimplência, né, as pendências financeiras, elas são altas, e ela realmente é, tá aqui um número que comprova, de um dia para o outro, 1 milhão foi desenquadrado. Se ele foi desenquadrado e ele já está com problemas financeiros, isso obviamente vai refletir lá na frente para o contador, o problema financeiro de pagar a mensalidade. Então, ok, isso é verdadeiro. Por quê? Porque se você tem uma estrutura mais simples, se você tem, né, um fluxo financeiro mais modesto, é óbvio que o risco é mais elevado. É óbvio. Mas o princípio de qualquer investimento é a diversificação. Quando eu digo que o contador deveria observar e dar uma atenção maior, é porque é um nicho que tem muito potencial. Porque desses 10, digamos, né, que nós estamos falando aqui, vamos pensar que somente 2 sobrevivam, 20%. A taxa de mortalidade, nós até conversamos no nosso último episódio, né, estava ali na casa de 50%, 40%. Então, vamos considerar 20%. Estou sendo bem modesto, correto? Então, se 20% dessas 2 MEIs deixaram de ser MEI e viraram ME e EPP, você acabou de ter 2 salários. Você entende? Sim. Então, perceba que quando você diversifica, você minimiza o risco de um negócio. Por quê? Ah, não, mas eu posso ter inadimplência desses 10 MEIs. Mas tu não pode ter inadimplência também da ME e da EPP, porque a taxa de mortalidade ela se aplica geral, tanto para MEI como para ME como EPP. No Brasil, A guerra é grande. Muitas vezes a maior até quebra mais rápido. E quando quebra, o tombo é bem mais rápido, né? Por quê? Porque você tem uma estrutura maior. Então, se você diversifica e você tem volume, porque o MEI ele vai, obviamente, lhe trazer um retorno que seja representativo se você tiver volume. Você minimiza esse impacto da inadimplência. E você tem que entender também que ele é o quê? Uma semente que você está plantando. Por quê? Porque o futuro do MEI, pelo menos pressupõe-se que o futuro do MEI seja o crescimento. O MEI é para ser o primeiro estágio. Então, se de cada 10 você conseguir converter 20 por ano, ou seja, cresceu em um ano, você no intervalo de um ano, você já superou, né, já dobrou os valores que você cobrava anteriormente de uma ME. Então, Naturalmente. é um mercado pouco atacado, com a possibilidade de expansão, em que você pode transformar clientes pequenos em potencialmente grandes clientes. Inclusive, nós vamos começar a comentar a respeito disso, né? Porque, assim, até nesse momento, a gente fala muito sobre a lida ali do contador com o microempreendedor individual. E, por exemplo, em alguns, eu já tive até experiência, né? Conversei com alguns microempreendedores individuais e eles buscam o contador especificamente. E tem aqueles que acreditam, talvez por mitos anteriores, né? De que não é obrigado, não precisa, e o vácuo que se cria. Mas alguns realmente entendem, eu preciso dessa figura, eu preciso do contador. Por quê? Porque com a ajuda dele, o meu empreendimento vai crescer. Ou seja, eu entendo que o MEI é só o meu ponto de partida para alcançar algo muito maior. E aí eu já vou ter o outro que não, ele abriu e ali ele quer ficar mesmo, às vezes abriu por N motivos, porque precisava tirar uma nota fiscal para um serviço especificamente, né? Um fornecedor, né? Um cliente exigiu a nota e que desencadeou toda a busca dele por algum tipo de auxílio. Mas considerando que você tem contato diário com inúmeros
microempreendedores individuais, eles valorizam ou não o serviço do contador? Eles querem esse serviço e querem pagar por esse serviço? A gente não pode generalizar dizendo que nem todo, né, que todos não valorizam ou que todos valorizam, porque o que eles buscam é a economia. Então, quando tu falou, muitos dos microempreendedores individuais, eles são atendidos pelo Sebrae ou pela Sala do Empreendedor quando o município possui. E é verdade. Mas perceba que desses atendimentos que o Sebrae e a Sala do Empreendedor realizam, eles não param só na questão da emissão do boleto e da realização da declaração. Eles sempre precisam de algo a mais. Por quê? Você não paga taxa de alvará, você não paga taxa de vigilância sanitária, você não paga, né, para emitir o boleto, você não paga para fazer a declaração, então você não paga nada. Então eles querem continuar nesse momento da consultoria e da assistência também de forma gratuita. Isso, né, ele vai perpetuando um pensamento e uma condição de que tudo teria que ser gratuito. E no universo empresarial isso não existe. Então, é um trabalho de cultura. Lembra que a gente mencionou que nós temos pessoas de todos os níveis, né, dentro desse universo de microempreendedor individual. Então, o que você tem que fazer e o que tem que acontecer é que gradativamente você vai demonstrando a importância. Então, quando chega um microempreendedor individual que, eu estou precisando emitir a nota fiscal porque a empresa só paga mediante a apresentação da nota fiscal, que é a condição que é obrigatória. MEI é obrigado a emitir nota fiscal quando ele fornece para um CNPJ. Aí ele busca. Não, eu não sei emitir isso, né? Como eu não sei emitir essa nota fiscal, eu vou buscar quem sabe fazer isso. Então, a primeira coisa que ele faz, vou buscar quem pode fazer isso para mim gratuitamente. Então, vai lá, bate na porta do Sebrae, bate na porta da Sala do Empreendedor. Então, por quê? Porque ele está com aquela cultura de ainda conseguir tudo de forma assim, mais acessível possível. E, de certa forma, é compreensível, né? Porque você tem um volume de recurso mais enxuto e tem entidades que estão ali para te auxiliar de maneira, né, mais acessível. Mas, gradativamente, à medida que esse empresário vai crescendo, ele também vai adquirindo essa noção de que ele precisa investir na empresa. Por quê? Porque quando você fala em contabilidade, nós estamos falando em um investimento. Por quê? Porque quando você passa a ter um profissional ao seu lado, você evita, por exemplo, isso aqui, ó. Eu tenho 1 milhão de microempreendedores, mais de 1 milhão, na verdade, 1.100.000 microempreendedores individuais desenquadrados de um dia para o outro. E isso se reflete muito pelo quê? Pela ausência de um acompanhamento contábil. Eu tenho um cliente, né, que ele trabalha vendendo cofres. Esses cofres para guardar, né, pertences, joias, né? E ele foi desenquadrado. Faturamento? Ele foi desenquadrado, na verdade, por compra. Porque as pessoas pensam que somente o faturamento desenquadra. Eu não posso ultrapassar o limite de faturamento de só não emitir nota fiscal. É só emitir nota. Não, mas não é assim, né? Você tem uma série de situações que pode lhe levar ao desenquadramento. E o que é ruim? Não chega uma mensagem no seu WhatsApp dizendo, olha, você foi desenquadrado. Não vai chegar isso. Então, quando a pessoa toma ciência de que foi desenquadrada, já se passaram-se meses. E aí isso já gerou várias multas, porque como uma empresa normal, fora da condição de microempreendedor individual, ela obrigatoriamente precisava do contador no dia imediato da suspensão. E ele deveria fazer todas as declarações para ela mensalmente, com ou sem movimento, faturando ou não, ela deveria fazer. E aí quando o cara descobre isso, ele já tem uma bola de neve de dívida. E isso é o que no final das contas? E isso faz com que o cara tenha um prejuízo imenso, única e exclusivamente por falta de um acompanhamento. Porque se ele tivesse um profissional desde sempre o acompanhando, pagando um valor acessível, né, um valor praticamente simbólico, você não passaria por esse tipo de situação, porque você tem esse acompanhamento em tempo real. E aí sim você estaria mais seguro com o seu negócio. Então eu vejo que sim, existe, né, existe uma cultura que precisa ser rompida. Infelizmente, hoje ela acontece muito na base da necessidade. A necessidade bateu a porta do empresário, aí sim é que ele busca esse apoio. Eu sempre costumo dizer, o contador ele não é
obrigado, né? O microempreendedor individual ele não é obrigado a ter um contador. Mas o fato dele não ser obrigado não quer dizer que não seja recomendável. É aconselhável que ele tenha. É importante sempre ter. Eu estava aqui pensando, enquanto tu estava explanando a respeito disso, e eu me lembrei de duas coisas, né? A primeira delas é em relação aos nossos próprios colegas mesmo contadores, né? Que vale sim muito a pena atender um microempreendedor individual. E não é necessariamente uma cultura, já no segmento contábil aqui no Maranhão, da especialização, né? O escritório só atende determinado segmento. Mas Nicho, né? é o nicho, é você já nichar o mercado. Mas sul, sudeste você vê escritórios de contabilidades grandes, tá? Não são escritórios pequenos, são escritórios que faturam acima de 100 mil reais ao mês. São bons escritórios de contabilidade que atendem somente microempreendedores individuais. Então é um mercado potencialmente, né? Porque, obviamente, quando a pessoa deixa de ser mailer, não manda embora o cliente, né? Então, continua. Então, eles criaram uma estratégia que é muito interessante, vale muito para quem está até com dificuldade mesmo de captar clientes, ou o contador recém-formado, que está aí buscando talvez o seu primeiro cliente, como é prazeroso, né? Ter seu primeiro cliente atendido. O microempreendedor individual, ele é aí uma oferta maravilhosa para quem está nessa situação, ou mesmo para quem está querendo nichar. Por quê? Por causa do universo e por causa da escassez de profissionais com ferramentas e estrutura para atender exatamente esse segmento. Então, eu realmente fico assim, relativamente perplexo quando vejo que alguns entendem que atender microempreendedor individual é coisa de iniciante, ou seja, é o coleguinha que acabou de se formar, é ele quem vai trabalhar com esse pessoal. É mais ou menos o inexperiente atendendo o empresário iniciante, entendeu? Eu fico imaginando que isso é muito, como eu posso dizer, é muito sem sentido, né? Talvez seja uma percepção equivocada do mercado. E aí eu te pergunto, então, considerando o cenário, agora só a nível Maranhão, e vendo que você tem pouquíssimas empresas que estão aí focadas no nosso estado, se bem que eu vou deixar tu expandir para o Piauí, o Tocantins, porque são muito parecidos, os mercados ficam parecidos. Não há muitas empresas especializadas nesse segmento. É aí uma dica, é um bizu para quem está querendo ou atender um nicho específico, ou para quem está começando a carreira. Eu estava até aqui, ó, consultando em tempo real aqui a página da Juscema, né? A Junta Comercial do Estado do Maranhão. Ela tem no painel dela, que é o painel de estatística, ela tem aqui números de empresas. Então, olha só, hoje, né, agora em 2025, ativa, com a última atualização do dia 12 de maio de 2025, tá? Hoje é dia 14, mas do dia 12. 453.521 CNPJs ativos. Desses 453 mil, nós temos de microempreendedores individuais 200. Olha só, o universo de microempreendedor individual, ele é maior do que o de microempresa, ele é maior do que o das empresas de pequeno porte e ele é maior do que o das demais, né, que é médias e grandes empresas. Então, o microempreendedor individual, ele é o maior universo que nós temos de CNPJs. Então, como que você pode ignorar um volume de mercado, né? É como se você simplesmente chegasse e dissesse, olha, metade do público eu não quero atender, eu só quero atender essa outra metade. Mas por quê? Isso não é racional, você simplesmente deixar, né, de atender uma parcela tão significativa do universo dos seus clientes. Né? Eu lembro que um daqueles encontros, eu não lembro o nome do encontro, rapaz, como é que era? Contabilidade consultiva, né? Que é uma apresentação de uns escritórios, o pessoal da Bahia, outros do Rio, e eles explicando, um segmentando, nichando para segmentos médicos, né? Saúde, outros para restaurante, mas ninguém apresentou um caso de MEI. Né? Mesmo no Sudeste, né? Que foi em São Paulo, mesmo no Sudeste, você também ainda percebia que não tinha. Mas hoje, justamente por esse movimento e por essa,
né, essa comprovação de que nichar ela realmente traz resultado, você vê já escritórios começando com essa iniciativa. E olha só, a gente tem que sempre relembrar, o nível de complexidade é muito mais acessível para você enquanto profissional. Seria, ou é, na verdade, uma oportunidade para todos aqueles que estão iniciando, seja no ramo contábil, seja no ramo da consultoria mesmo, de acompanhar a empresa. Ou seja, você pega ali um administrador que está ali no seu curso, você pega quem está estudando ciências contábeis ou ciências econômicas, todos esses que têm interesse em movimentar, então seria uma grande oportunidade de mercado para você buscar ali o seu primeiro cliente, começar a fazer alguma renda, começar a acompanhar o desenvolvimento de uma empresa. Correto? Sem sombra de dúvidas. Ótimo. Na verdade, se a gente for observar, o que a lei estabelece? Não é o contador, é o escritório de contabilidade optante do Simples Nacional, ele tem que ser optante do Simples Nacional, que tem que prestar esse serviço gratuitamente de quê? De abertura, de declaração, né? E da emissão do boleto de entregar isso pro cara. Mas, peraí, eu sou um estudante. Primeiro Sim. que nem contador você ainda é, você é um estudante. E seja qual for a sua área de formação, você não é médico, você não é advogado, você não é economista, você não é administrador, você é um estudante naquele momento. Então, posso prestar o serviço? Posso. Beleza, sou um contador, posso fazer o serviço? Pode, eu sou profissional autônomo, eu não sou uma empresa optante do Simples Nacional usufruindo de um benefício. Então, ainda assim, como contador, como profissional autônomo, você pode prestar. Você não pode se você for uma empresa contábil optante do Simples Nacional. Então, essa oportunidade, ela existe e está aberta. Tanto é que o rapaz do Cyber, nada contra, tá lá cobrando, né, fazendo serviço que profissionais formados da área, ou por arrogância, desconhecimento, seja qual for a razão, não está ganhando. Entendo. E aí, basicamente, os serviços que são ofertados é uma abertura. Você tem que abrir, às vezes, o microempreendedor. Às vezes alterar, modificar ali a atividade, qual é o segmento, às vezes é serviço, às vezes você começa a modificar e quer ir para o comércio, ou mesmo encerrar, emissão de guia, alteração. Que mais? Tem mais alguma coisa que dá para ser feito com o microempreendedor? Pensando mesmo na prestação de serviço, o que é que dá para ser ofertado? A ensinar a emitir a nota fiscal. Que é importante, que é o Portal Nacional agora. Para prestadores de serviço você usa, né, no caso, o Portal Nacional. Mas quando você é do comércio ou da indústria, você tem que ter Isso é complicado, na verdade, previsão. né? Porque não tem um sistema mais gratuito. Como é que tá isso? Tem o do Sebrae, só que ainda assim ele não é 100% gratuito, por quê? Porque você tem que ter o certificado digital para emitir a nota fiscal. Então, de qualquer forma, você vai acabar precisando ter, né, algum tipo de sistema. Muitos programas, eles disponibilizam com uma quantidade limitada por mês de forma gratuita. Por quê? Porque a esperança dele é que você cresça e compre o pacote, né, digamos, o pacote intermediário e já comece a monetizar ali dentro daquele sistema. Mas o universo de atividades, ele é de como qualquer outra empresa, só que de uma complexidade mais baixa, porque o cara vai precisar de todas essas instruções. Então, primeiro ele tem que abrir a empresa, né? Você tem que ter ali a empresa constituída. Qualquer alteração, seja de endereço, ou eu abri dizendo que eu ia vender só bebida. Não, mas agora além de bebida eu também sou né, vendo arroz secos e molhados. Então, tem que fazer uma alteração. Os boletos mensais, você tem a possibilidade de colocar ela no débito automático. Então, você pode cadastrar para débito automático. Você tem a situação da declaração anual. Você tem a situação do registro de funcionário, né? Então, você tem a dinâmica de uma empresa como outra qualquer. E o alvará? Sim, mas você tem que ir na prefeitura, né? Pedir... Cada prefeitura vai ter um passo a passo específico, né? Porque tem a parte da legislação municipal que tem que obedecer à federal, mas cada um às vezes cria um critério, exige que o cara vá lá pessoalmente, às vezes não exige, dá para fazer online. E em relação a isso, se o próprio microempreendedor individual não tem a pessoa quem vai fazer, seria o quê? Ela mesma que tem que aprender a fazer essas coisas? Porque ela tem serviços que podem ocorrer uma única vez, como por exemplo a abertura, serviços que podem ser eventuais, como possivelmente uma alteração, alguma outra coisa, mas vai ter coisas que são relativamente rotineiras. Ele certamente vai precisar de nota fiscal, certamente vai precisar emitir boleto. Então,
o ideal aí nesse momento seria o quê? Que ele mesmo, o próprio microempreendedor, soubesse operar. O MEI, quando ele foi criado, a ideia dele era que cada um fosse autossuficiente. Então, você conseguia fazer toda a sua operação. Justamente por quê? Porque você é desobrigado a ter o profissional que faria isso para você. Que seria? Que é o abençoado contador. Exatamente. Como você é desobrigado, então eles têm que te dar a condição de que um leigo conseguisse, né, obviamente, realizar todas as atividades. Sim. Então, por natureza, se eu sou um empresário, o princípio básico é de que você conheça o negócio que você está operacionalizando. Então, foi feito para que você conseguisse fazer tudo sozinho, né? Mas, de certa forma, posso dizer, né, até infelizmente existe meio que no brasileiro essa cultura de você conseguir ter que ter o apoio governamental para fazer basicamente tudo no seu dia a dia. Então, você tem ali à sua disposição ferramentas para auxílio, mas a página é altamente intuitiva. Você tem o aplicativo que é gratuito e você consegue fazer todos esses trabalhos de abertura, de baixa, de alteração e tal e tudo mais. Mas, em geral, você tem que a população não consegue realizar isso de maneira individualizada. Chega na frente do computador de celular e desenvolver isso. Então, muito em virtude disso, foi que a gente até criou um curso em que a gente consegue o quê? Explicar o passo a passo. A gente vai colocando exatamente cada uma das necessidades que você tem, até da emissão da nota fiscal, você ensinando como o fazer. E olha só, é até uma informação importante. Mesmo quando o microempreendedor individual registra um funcionário, ainda assim ele não é obrigado a ter um contador. Mas ele acaba buscando o profissional contábil porque Precisa do auxílio, né? ele não sabe fazer, né, a transmissão, os cálculos trabalhistas e tal e tudo mais. Mas mesmo nessa condição, ainda assim ele não era obrigado. Aí vem a história. Não é obrigado, mas é o quê? Aconselhável, né? É recomendável para que você não tenha um problema maior. Para não ser, digamos assim, uma economia burra, em que você lá na frente tem um prejuízo que supere em muito a economia que você teve, digamos assim, de pagar algum profissional para lhe auxiliar. Ou seja, é um curso basicamente tanto que serve para o próprio empresário, o microempreendedor individual, como serve para aquele que ainda não aprendeu. Por exemplo, o coleguinha do cyber pode comprar, o estudante de contabilidade, de administração, de ciências econômicas, será útil para todas essas categorias para iniciar ali uma carreira ou algum segmento, não é isso? Todo mundo que queira entender essa dinâmica, né, de como que funciona o MEI, como que você regulariza o MEI, como que você operacionaliza diariamente o MEI, o curso vai atender essa necessidade. E eu enxergo que seja de muito, é muito importante que, além do próprio empresário, peraí, se o negócio é meu, eu tenho que entender como é que funciona isso. Então, peraí, deixa eu ver, o que é que eu tenho aqui de obrigações, o que é que eu tenho de direitos, né? E como é que eu tenho que proceder no meu dia a dia. Então, o primeiro que eu acho que tem que conhecer é o próprio empresário, porque ele é o maior interessado de todos. Ele tem que saber como é que é a empresa dele, como é que funciona, o que é que ele pode fazer, até onde ele pode ir, tudo que ele pode ter acesso através daquela empresa, beleza? Por quê? Porque a gente apresenta quais são os direitos, quais são as obrigações, quais são os benefícios. Então, tudo isso você vai explanando. Agora, por outro lado, o viés daquele que pode ganhar em cima desse universo. Não, você vai aprender de tudo. E lhe digo, incontáveis contadores já chegaram para nós. E, Rodrigo, eu tô com uma situação assim, assim, assada, ele é MEI, como é que eu consigo e tal? Não, olha, você vai fazer dessa forma, dessa forma e dessa forma. Por quê? Porque foge do universo dele. Não tá ali da Não rotina, tá acaba não rotina. criando, né, E a sua prática de como fazer em cada uma dessas coisas. ele já tem como referência, obviamente, quem? O Sebrae. Liga pro Sebrae. Muitas pessoas, na verdade, chamam o MEI de empresa do Sebrae. Já teve casos de microempreendedor individual ir na Receita Federal e o cara da Receita Federal, o atendente, o analista, devolver pro Sebrae. Não, vai lá no Sebrae pro Sebrae resolver. Puxa, não é nossa. Pela gente, como que sim, você tá dentro da Receita Federal, né?
Mas a gente acaba resolvendo, né, o problema da pessoa. E assim, Rodrigo, em relação à própria perspectiva, né? Que você olha para um microempreendedor individual, tem ali o seu limite de faturamento, pouco mais de 6 mil, né? 6.750, né? Hoje ele está em R$ 81.000 Isso. em 12 meses. Isso é até importante frisar, porque nós estamos, por exemplo, nós estamos aqui em maio. Proporcional, né? É proporcional. Sim. Então, se nós estamos em maio, já passou janeiro, fevereiro, março e abril, porque ele conta a fração do mês como um mês inteiro. Sim. Então, se nós temos 12 meses, você já sabe que 4 meses já se passaram. Não pode Então, mais faturar 81 Se mil. você abrir o MEI hoje, você não pode mais faturar 81 mil. Você vai poder faturar somente o quê? O proporcional de 8 meses Sim. desses R$ 81.000, tá? Mas assim, eu fico olhando em termos de perspectiva. São 16 milhões de empresários. Desses, existe uma parcela, algumas delas que são milagrosas, outras não, já são mais naturais. Eles conseguem fazer essa transição, ou seja, sai do microempreendedor individual e viram uma microempresa, depois uma empresa de pequeno porte, quem sabe até uma empresa de médio porte. É real isso? Você já encontrou casos reais de pessoas que iniciaram como microempreendedor individual, que, por exemplo, até outro dia comentei contigo, o caso emblemático que eu tenho, mas me parece que ele é muito fora da curva, né? Mas, tirando esse caso que ocorre mesmo, o que é aí a realidade que você encontra no dia a dia, nesses últimos 5 anos, 6 anos? O que é que você encontrou de empresas que eram microempreendedores e cresceram? Foram até onde? O que é o mais comum? A gente encontra diversos casos, né? Na verdade, todos os anos isso vai acontecendo. De empresários que saíram com uma margem pequena e também tem aqueles que realmente já crescem de maneira exponencial. Eu lembro de uma ex-aluna minha, né? Hoje já formada, administradora, e ela tinha um MEI. Eu adoro, né? Lembrar, principalmente porque eu fui até o orientador da monografia dela, ela fez um trabalho sobre esse tema, né? Que ela trabalhava com essa parte ali de logística e de análise de alimentos, né? Que ela trabalhava prestando serviço para uma rede de supermercados muito grande, que inclusive já está nacionalmente aí, né? Que é a rede, o Grupo Mateus. Ela começou como um microempreendedor individual. No intervalo, tá? Eu comecei o atendimento com ela. No intervalo de 6 para 8 meses, ela já tinha atendendo em São Luís, Belém, Marabá, no Pará, no caso, e ainda Imperatriz. Então, ela já estava em 4 municípios e com uma renda mensal acima de R$ 50.000. Então, olha só, um MEI ganhava ali seus 6 mil, né? O limite do MEI era de 6.700. Rapidamente. Ela rapidamente, com uma estrutura enxuta, um funcionário em cada um, né? Então, assim, foi desenquadrando por faturamento, foi desenquadrando pela quantidade de funcionários. Então, assim, é lindo quando você vê esse crescimento. Inclusive, na verdade, é uma das coisas que a gente conversa muito com os empresários. Por quê? Porque 81 mil e toda essa condição favorecida do MEI, ela é para ser o primeiro degrau de uma longa escada, né? De uma longa jornada. E as pessoas sistematicamente se apegam às condições favorecidas de MEI e não querem sair dela. Então, além desses empresários que crescem, né, e vão crescendo junto com você, porque no final das contas se vai se tornando cliente a história do ticket, né? Sim. Que você cobrava. Todo mundo cresce, né? É. A empresa cresceu, o cliente cresceu. O importante é todo isso. mundo. Eu sempre gosto de dizer isso. Não, eu quero que você cresça, porque você crescendo, você vai me levando junto. Então, essa é a ideia. Então, você tinha um ticket baixo, quando você converte, que ela vira uma empresa que já tem uma rentabilidade, né, interessante, o ticket também aumenta. Mas o que ocorre? Tem muitos empresários que fazem o quê? Fazem de tudo para não sair dessa condição, mesmo já não estando mais nas condições permitidas, né, de microempreendedor individual. Então, eu só posso faturar até 81 mil. Eu já vi empresário faturando 200. Né? Isso daí é a fatia do mercado que está atrás da uma espécie de manipulação mesmo, né? Da parte tributária. O intuito é economizar, aí acaba caminhando por caminhos um pouco mais tortuosos, bota
inventa atividade, uma atividade que é proibida. Aí desse jeito, o secretário fica como um negócio desse? Desse jeito me quero. Não tem como, não dá. Aí tem que fazer a atividade certinha. Mas o potencial de crescimento e a quantidade de microempreendedores individuais que realmente crescem, elas são imensas. Tem o caso, né, que tu estava mencionando, mas esse é um caso fora da curva, que é o quê? Que Isso é sucesso demais. ele saiu de um microempreendedor individual e se tornou uma franquia já a nível nacional. Então, assim, isso é um caso fora da curva. Mas aí não deixa de ser um caso emblemático e inspirador para ensinar novos empresários. Na verdade, a meta a ser alcançada esse é o objetivo, deveria ser o objetivo. Né? A meta não pode ser virar microempresa. Exato. A meta é essa mesmo, é virar. Tendo em mente de que é uma jornada, de que o princípio da empresa é a obtenção do lucro, crescimento e perpetuidade, você tem que pensar que ela vai estar sempre crescendo. Ano após ano ela vai crescendo, então você vai. Olha, agora eu sou MEI, depois eu sou uma microempresa, depois eu sou uma empresa de pequeno porte, né? E depois eu sou uma média empresa, viro, né, uma franquia de renome nacional. Ah, não, isso é bonito, é muito bonito. Então, se a gente resumir, primeiro, microempreendedor é importante, é um excelente segmento de mercado. O empresário, próprio microempreendedor individual. Tô falando muito? É tu que fala muito. Já botaram tempo que o próprio microempreendedor individual precisa também entender do seu próprio negócio. E há, sim, inúmeros casos de sucesso em que você começou pequeno e se transformou grande. E isso é importante e bom financeiramente e também profissionalmente para o contador como para o próprio empresário. Então, a parceria desde o início também é muito importante, né? Tá, se a gente já tá falando muito, eu vou... É bom ir passando. Eu vou passar. E eu vou te fazer, prometo ser... Acho que quebrou alguma coisa, hein? Acho que quebrou. A minha última pergunta, vai. Eu juro que eu sempre imaginei que quando eu fosse contador, eu iria conseguir trabalhar com todos os tipos de empresa. Eu imaginava, eu quero trabalhar uma exportadora. Eu quero trabalhar numa multinacional, alguma coisa do tipo. Mas aí depois você vai descobrindo que, na verdade, só são segmentos diferentes, mas todos eles têm a sua importância, têm o seu valor. E todos eles também te dão o prazer, o reconhecimento de você trabalhar. Então, hoje, quando eu penso no microempreendedor individual, eu penso naquele empresário iniciando, mas que você consegue fazer parte de uma jornada, né? Você consegue fazer parte da construção de uma coisa junto com ele. Eu diria, inclusive, para as pessoas que estão aí na sua faculdade, seus estudantes que estão no início de carreira, ou mesmo até contadores que até hoje ainda não tiveram seu primeiro cliente, né? Acontece. Você começa a trabalhar, às vezes vira sócio de alguém, às vezes vira parceiro, colaborador de alguém, e você ainda não teve ali o seu primeiro cliente conquistado por você mesmo. E é importante que cada um tente buscar isso. Então, eu diria para você que o microempreendedor individual, ele é uma fonte e um excelente mercado para você iniciar. E para isso, obviamente, você só precisa, né, olhar exatamente o que ele precisa fazer. É simples? Sim, é simples, mas ainda assim você precisa aprender a fazer. Então, hoje, a Rotina Contábil, que tem buscado, na verdade, nós estamos buscando conversar, demonstrar e, obviamente, ao mesmo tempo, disponibilizar ferramentas e cursos para que a gente possa ajudar tanto o próprio empresário como os nossos colegas contadores. Porque não deixa de ser isso. Veja que você que hoje está nos ouvindo, e obrigado por estar nos ouvindo, qual é o nosso intuito? Um é informar. O segundo é apresentar que coisas simples funcionam e são rentáveis. Então, quando você vê a Rotina Contábil, nós criamos cursos, e há um calendário de cursos, ele não está focado no enriquecimento desses dois. Não é nossa principal atividade. Nós fazemos cursos que são específicos para contadores e empresários. Eles são sempre muito voltados para a prática e, obviamente, dentro de uma realidade financeira que apenas cubra o custo para que você vá mantendo. Então, está disponível para vocês hoje
tem um curso que nós chamamos de MEI na Prática. O que é esse curso? Ele é uma síntese de tudo que a gente conversou aqui hoje. Ele apresenta de forma muito simples, de forma congelada. O que é congelada? São imagens congeladas em que você vai circulando e apresentando. Sequencialmente, você tem vídeos. Nesses vídeos, são apresentados em tempo real como fazer, com o cliente, um microempreendedor individual ao lado. Obviamente tem autorização dele, tá? Então, assim, os dados aparecem, mas tem autorização da pessoa para aparecer e tudo. A gente muda a senha depois. Depois você transforma a senha. Mas você tem tanto o estático como você tem em movimento. Você tem também lá dicas, sites, portais, manuais que ajudam você a entender melhor este universo. Além disso, nós também convidamos vários microempreendedores individuais a contarem a sua própria história. Nessas histórias eles contam que o sucesso, o caminho do sucesso, ele existe. E por que nós fizemos isso? Não porque necessariamente vá ser visto somente por contadores ou por estudantes de administração, de economia ou de quem tiver interesse, mas também por empresário. Porque o próprio microempreendedor individual pode fazer esse curso, recomendo que faça, principalmente, inclusive, até para aquele que quer economizar no seu custo inicialmente, depois contrate o seu contador. Ele vai ser importante, por quê? Porque ele vai lhe ensinar todos os movimentos e vai lhe dar todas as ferramentas necessárias para você conduzir bem o seu empreendimento e continuar a caminhar. Principalmente, aí voltado especificamente para o empreendedor, o caminho do sucesso, que são depoimentos de empresas reais, que nasceram microempreendedores individuais e cresceram, tá? Eles contam um pouco sua jornada, são jornadas bonitas, inspiradoras, que vai certamente contribuir muito no desenvolvimento do seu negócio. Né, seu Rodrigo? Seu torcedor. Pô, eu tava precisando de água aqui. Olha só, tem uma frase que eu achei linda, né, na época da graduação. Você chega desesperado, não, vou revolucionar, eu quero trazer aqui a tese do Einstein. E aí o orientador, ele chega pra gente e fala assim, olha, deixa eu te dizer um negócio. Ninguém revoluciona o mundo sozinho. Existe, né, a estrada do crescimento, a estrada do conhecimento. E o que a gente faz é o quê? Cada um vai lá e coloca um tijolinho. Então, quando a gente fala e pensa que castelo lindo, que casa linda, que estádio lindo, mas ele começou pequenininho. Basicamente, tudo você começa pequeno e vai aprimorando, vai crescendo com o passar do tempo. Então, você vai desenvolvendo aquilo ali. E o MEI, ele não é diferente disso. Quando o MEI foi criado lá atrás, né, o MEI foi criado, nós estamos falando de 2008, né, final de 2008 para 2009. O MEI foi criado pensando em quê? Pensando em incluir, tá, uma parcela da população que não tinha acesso ao quê? A serviços de previdência, a serviços bancários, a serviços municipais de legalização e formalização. Então, peraí, como é que nós vamos conseguir trazer essas pessoas que hoje estão marginalizadas para dentro desse espectro que está sendo atendido? Como é que nós vamos contemplar esse universo? Aquela pessoa que tem poucos recursos, mas quer e precisa empreender. Como é que a gente vai resolver a vida dessa pessoa? Então criou-se o MEI, que é uma condição favorecida e facilitada para você iniciar o seu negócio. Essa deve ser a mentalidade da pessoa que está iniciando o negócio. Eu estou iniciando, mas eu não vou perpetuar nessa condição. O MEI, ele é uma excelente forma de você iniciar a sua jornada empresarial, desde que você se enquadre nas condições. Tanto que o governo também criou aquela Empreende Mais Simples, né? Empreende Mais Simples, acho que é esse o nome, que é focado em quem? Nas empresas de startups, nas empresas de inovação. Só que ela não surgiu com o mesmo
com a mesma robustez na página de assessoramento. Então acabou que muitos deles migraram para a condição de e-mail mesmo para fazer a iniciativa de startups, porque você precisa do CNPJ para você receber incentivos e tal e tudo mais. Então o MEI, ele surge justamente para suprir essa lacuna de início de processo. E o que eu espero e recomendo, todos os nossos cursos e o que a gente está conversando e trazendo para vocês, é que vocês internalizem esse pensamento. É o pensamento de quê? De que o MEI, né, o MEI, ela é uma excelente alternativa de início de negócio, mas ela é para início. E no início, você tem que se estruturar. Por quê? Porque você já tem que crescer de maneira consistente, de maneira organizada. E para você ter essa condição, esses cursos que nós estamos, né, desenvolvendo e apresentando, eles propiciam essa situação para você. Você vai ter conhecimento de como funciona o negócio, você vai ter conhecimento de como gerenciar o seu negócio, você vai ter o conhecimento de como crescer saudável, sem nenhum tipo de atropelo. Então, essa é a ideia. Essa é a ideia de que você consiga o quê? De que você consiga entender o seu nicho, né? O seu negócio que você está ali desenvolvendo e, ao mesmo tempo, ainda propiciar capacitação para aqueles que querem fornecer o quê? A assessoria ou consultoria para esse nicho de mercado. Então, essa é a ideia do curso, essa é a ideia das soluções que a gente vem desenvolvendo, é sempre o quê? Aperfeiçoar cada um dos profissionais, seja em qual segmento ele esteja. Maravilha. Senhores, a gente já estourou o nosso tempo, não vou poder mais falar muita coisa, então vou agradecer, na verdade, a vocês que nos acompanharam até esse momento. Muito obrigado. Vou pedir para vocês seguirem a minha página do YouTube. É a página do YouTube mesmo, Rodrigo? É Rotina Contábil. É só Rotina Contábil? É Rotina Procura aí, Contábil. Rotina Coloca Contábil. Rotina Depois Contábil. a gente vai escrever aqui Vai embaixo. aparecer na legenda. Coloca na legenda aí. Na legenda vai ter aí Rotina Contábil. Segue o Instagram lá também, que é Rotina Underline Contábil, né? Exatamente. Rotina Underline Contábil. E o Rodrigo não tem Instagram. Aí a gente... Coloca o do secretário, vai lá. Depois a gente fala do secretário. É Perito Underline Rafael, algo assim. O nosso Instagram. Aliás, o meu Instagram, né? Então eu agradeço, tá? Pela participação de vocês. E a gente ainda não definiu exatamente quantos episódios vão ocorrer, a questão de periodicidade e nem as temáticas. Parece que o doido aqui quer falar a respeito de tributação, né? A próxima nós vamos falar sobre tributos. Vamos falar sobre arrecadação, o que é feito com esse investimento. Nós não, na verdade vamos inverter, vamos colocar o secretário para falar o que ele está fazendo com o dinheiro arrecadado aqui. Que eu me exponho, né? Ei, mano, o que tem, mano? O negócio é arrecadar. Bem, senhores, muito obrigado e até a próxima. Pessoal, valeu, foi bom estar com vocês e esperamos vocês aí no nosso próximo bate-papo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.